Amanhã pode ser tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Aprendi que quando alguém se torna sério sobre a salvação de sua alma e começa a buscar a Deus, não demora muito para um pecador ansioso encontrar um Salvador ansioso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Aqueles que o buscam de todo o coração encontram Cristo. Estou cansado e farto de indiferença. Não gosto de um homem de indiferença. Não me importo que alguém me ame desinteressadamente. E o Senhor não quer isso. Se vamos buscá-lo e encontrá-lo, devemos fazê-lo de todo o coração. Acredito que a razão pela qual tão poucos encontram a Cristo é que eles não o buscam de todo o coração. Eles não são terrivelmente sérios sobre a salvação de suas almas. Tudo o que Deus fez prova que Ele é sincero sobre a salvação das almas dos homens. Ele provou isso ao dar seu único filho para morrer por nós. O Filho de Deus era sincero quando morreu. O que é o Calvário senão uma prova disso? E o Senhor quer que sejamos sinceros quando se trata desta grande questão da salvação da alma. Nunca vi homens buscando-o de todo o coração, mas logo o encontraram. Foi muito revigorante uma noite encontrar na sala de investigação um jovem que pensava que não valia a pena ser salvo. Ele era tão vil e perverso, havia esperança para ele, porque ele era tão desesperadamente sincero sobre sua alma. Ele pensava que não valia nada. Ele tinha uma visão de si mesmo no espelho de Deus e tinha uma opinião muito ruim de si mesmo. Sempre se pode dizer quando um homem está muito longe de Deus, pois ele está sempre falando sobre si mesmo e quão bom ele é. Mesmo no momento em que ele vê Deus pelos olhos da fé, ele se ajoelha e, como Jó, ele clama: eis que sou vil, toda a sua bondade foge. O Senhor está perto de nós agora. Quando os homens buscam sinceramente o Senhor e são sinceros sobre sua salvação, eles logo encontrarão Cristo. Você não precisa subir às alturas para trazê-lo para baixo, ou descer às profundezas para trazê-lo para cima, ou ir para alguma cidade distante para encontrá-lo. Hoje, ele está perto de cada um de nós. Certa vez, ouvi alguém da sala de investigação dizendo a um jovem para ir para casa e buscar a Cristo em seu armário. Eu não ousaria dizer isso a ninguém para fazer isso. Ele pode estar morto antes de chegar em casa. Se eu ler a minha Bíblia corretamente, o homem que prega o Evangelho não me dirá para buscar a Cristo amanhã ou daqui a 1 hora, mas agora. Ele está perto de cada um de nós neste minuto para salvar. Se o mundo simplesmente viesse a Deus para a salvação e fosse sincero sobre isso, todos encontrariam o Filho de Deus bem na porta de seus corações, mais precioso do que joias preciosas. Suponha que eu dissesse que perdi um diamante muito valioso aqui, no valor de 100 mil. Eu o tinha no bolso quando entrei no salão e quando terminei de pregar, ele não estava no meu bolso, mas em algum lugar do salão. Suponha que eu dissesse que qualquer um que o encontrasse poderia vendê-lo. Quão sinceros vocês todos se tornariam. Vocês não entenderiam muito do meu sermão por pensarem no diamante. Não acredito que a polícia conseguiria tirá-los deste salão. A ideia de encontrar um diamante que vale 100 mil, se eu pudesse encontrá-lo, isso me tiraria da pobreza imediatamente e eu seria independente pelo resto dos meus dias. Oh, com cedo todos se tornariam terrivelmente sinceros. Eu queria que Deus pudesse fazer com que os homens buscassem a Cristo da mesma forma. Tenho algo que vale mais do que um diamante para oferecer a vocês. A salvação, a vida eterna, não vale mais do que todos os diamantes do mundo? O fogo do inferno precisa de um fogo sagrado.
As pessoas parecem esquecer que não há porta para sair do inferno. Se eles entrarem lá, eles devem permanecer lá era após era. Milhões e milhões de anos passarão, mas não há porta, nenhuma saída do inferno. Que Deus o acorde e o deixe ansioso sobre sua alma. As pessoas falam sobre sermos sinceros e fanáticos, sobre estarmos em chamas. Queira Deus que a igreja estivesse em chamas. Este mundo logo tremeria até seus alicerces. Que Deus acorde uma igreja adormecida. O que queremos que você faça não é gritar amém e bater palmas. As águas mais profundas e silenciosas muitas vezes correm mais rápido. Queremos que você vá direto ao trabalho. Haverá uma chance para você gritar em breve. Vá e fale com seu vizinho e conte a ele sobre Cristo e o céu. Você não precisa ir muito longe antes de encontrar alguém passando para a escuridão da morte eterna. Apresse-se para resgatá-lo. O que queremos ver são pessoas realmente desejando se tornar cristãos, aqueles que estão realmente sérios sobre isso. A ideia de ouvir alguém dizer em resposta à pergunta: você quer se tornar um cristão? Bem, eu não me importaria. Meu amigo, você nunca entrará no reino de Deus até que mude a sua linguagem. Os homens deveriam estar clamando do fundo dos seus corações: eu quero ser salvo. No dia de Pentecostes, o clamor era: homens e irmãos, o que faremos? Essas pessoas estavam falando sério e 3.000 encontraram Cristo quando buscaram de todo o coração. Quando os homens buscam a Cristo, como buscam a riqueza, eles logo o encontrarão. Com certeza, o mundo gritará que está animado. Deixe o algodão subir 10 ou 15% antes de amanhã de manhã e você verá quão rápido os comerciantes ficarão animados. E os jornais também não vão gritar. Eles dizem que há uma excitação saudável, o comércio está crescendo. Mas quando você começa a ficar animado com sua alma e está sério, então eles levantam o grito: ó, eles estão ficando animados, estado de coisas mais doentio. No entanto, eles não falam nem escrevem sobre homens correndo para a morte aos milhares. Lá está o pobre bêbado. Olhe para ele. Ouça o grito penetrante subindo para o céu? No entanto, a igreja de Deus cochila e dorme. Aqui e ali há um inquiridor, mas eles entram na sala de inquérito como se estivessem meio adormecidos. Quando os homens buscaram a Cristo como buscam riqueza ou honra, como eu disse, se a vida está em perigo, quão terrivelmente sérias as pessoas se tornam. Isso mesmo, não há dúvida sobre isso. Mas por que eles não deveriam ser tão sérios sobre a salvação de suas almas? Por que todo homem e mulher não deveriam acordar e buscar o Senhor de todo o coração? Então o Senhor diz: você o encontrará. Busque a Cristo sinceramente. Há uma história contada sobre um navio que naufragou e estava afundando no mar. Não havia bote salva-vidas suficiente para levar todos a bordo. Quando o navio afundou, alguns dos botes salva-vidas estavam perto do navio. Um homem nadou do naufrágio até um dos botes, mas eles não tinham espaço para levá-lo. Quando eles se recusaram, ele agarrou o bote com a mão direita, mas eles pegaram uma espada e cortaram seus dedos. Quando ele perdeu os dedos da mão direita, o homem estava tão ansioso para salvar sua vida que agarrou o bote com a mão esquerda. Eles cortaram os dedos daquela mão também. Então o homem nadou e agarrou o bote com os dentes. Agora eles tiveram compaixão dele e cederam. Eles não conseguiram cortar a sua cabeça, então o levaram. E a vida do homem foi salva. Por quê? Porque ele estava falando sério. Por que não buscar a salvação de sua alma como aquele homem procurou salvar sua vida? Haverá um momento melhor para o velho cujos cabelos estão ficando grisalhos, cujos olhos estão ficando turvos e que está correndo para o túmulo? Não é este o melhor momento para ele? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Há um homem no meio da vida.
Não é este o melhor momento para ele buscar o reino de Deus? Ele terá uma oportunidade melhor? Cristo estará mais disposto a salvar do que agora? Ele diz: venham, pois todas as coisas já estão prontas. Não, não irão acontecer, mas já estão prontas. Há um jovem, meu amigo, não é este o melhor momento para você buscar o reino de Deus? Busque o Senhor, você pode encontrá-lo agora. Você pode dizer o que encontrará amanhã? Jovem, você não sabe o que amanhã pode trazer. Você sabia que toda vez que o relógio faz tic-tac, uma alma morre? Não é este o melhor momento para você buscar o reino de Deus? Meu rapaz, o Senhor quer você. Busque primeiro o reino de Deus e busque enquanto ele pode ser encontrado. Multidões podem ser salvas. Cerca de 30 anos atrás, um grande reavivamento varreu esta terra. Muitos homens se levantaram e balançaram suas cabeças. Eles não conseguiam acreditar que era um estado saudável das coisas. A igreja não estava em seu estado normal. A igreja do Maine, Minnesota e da Califórnia estava agitada. Ao passar por esta grande república, por suas pradarias e montanhas ocidentais e por seus vales, ao seguir de trem, passando por suas cidades e vilas, você podia ver as igrejas iluminadas. Homens estavam se aglomerando no reino de Deus a centenas. Em 1 ano e meio ou 2 anos, mais de 500 mil de almas foram trazidas. Os homens disseram que era falsa excitação, fogo selvagem e que passaria. Mas, meu amigo, era a graça precedendo o julgamento. Mal sabíamos que nossa nação logo seria batizada em sangue e que logo ouviríamos o passo de 1 milhão de homens, que centenas e milhares de nossos jovens, a flor de nossa nação, logo estariam deitados no túmulo de um soldado. Mas, meu amigo, era Deus chamando seu povo. Ele estava preparando nossa nação para uma luta terrível. Supondo que você pudesse ganhar o mundo, o que você faria com ele? Ele valeria tanto quanto Cristo? Deixe tudo mais de lado e decida que você não descansará até que tenha buscado e encontrado o Senhor Jesus. Eu nunca conheci alguém que tenha decidido buscá-lo, mas que logo o encontrou. Em Dublin, um jovem encontrou Cristo. Ele foi para casa e viveu uma vida tão piedosa e tão semelhante a de Cristo que 2 de seus irmãos não conseguiam entender o que havia causado a mudança nele. Eles deixaram Dublin e nos seguiram para Sheffield e lá encontraram Cristo. Eles estavam falando sério, mas graças a Deus, Cristo pode ser encontrado agora. Eu acredito firmemente que todo leitor pode encontrar Cristo agora, se você o buscar de todo o seu coração. Ele diz: invoque-me. Cristo não manda ninguém embora. Você já ouviu falar de alguém que clamou a Cristo de todo o coração que Cristo não respondeu? Olhe para aquele ladrão na cruz. Pode ter sido que ele tivesse uma mãe que orava e que sua mãe lhe ensinou o capítulo 53 de Isaías. Ele tinha ouvido Cristo orar aquela oração maravilhosa: Pai, perdoa-os. E enquanto ele estava pendurado na cruz, aquele texto da Escritura veio à sua mente: buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoca-o enquanto ele está perto. A verdade veio brilhando em sua alma. Ele disse: ele está perto de mim agora, eu o invocarei. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Assim que ele chamou, o Senhor disse: hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a sua oportunidade agora. Meu amigo, este é o seu dia agora. Eu acredito que todo homem tem o seu dia. Você o tem agora mesmo. Por que não invocá-lo agora mesmo? Diga como o pobre ladrão fez: Senhor, lembra-te de mim. Essa foi sua oportunidade de ouro, e o Senhor ouviu, respondeu e o salvou. Bartimeu não invocou enquanto ele estava perto? Cristo estava passando por Jericó pela última vez e Bartimeu clamou: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E o Senhor não ouviu a sua oração e lhe deu visão? Foi uma coisa boa Zaqueu ter chamado, ou melhor, o Senhor o chamou, mas quando o Senhor chamou, ele veio. Que o Senhor o chame e que você responda: Senhor, aqui estou. Tu chamastes, eu venho. Você acredita que o Senhor chamará um pobre pecador e então o expulsará? Não. Sua palavra permanece para sempre. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Fico feliz quando aquele homem de quem lhe falei disse que sentia muito mal. Os homens estão bem perto do reino de Deus quando não veem nada de bom em si mesmos. Na reunião de oração da Fulton Street, um homem entrou, e esta foi a sua história. Ele tinha uma mãe que orava por ele. Ele era um prodígio. Ele era um prodígio selvagem e imprudente. Algum tempo depois da morte de sua mãe, ele começou a ficar perturbado. Ele pensou que deveria entrar em uma nova companhia e deixar seus antigos companheiros. Então ele disse que iria se juntar a uma sociedade secreta. Ele pensou que se juntaria ao Old Fellows. Eles fizeram perguntas sobre ele e quando descobriram que ele era um marinheiro bêbado, eles o rejeitaram. Eles não o aceitaram. Ele foi aos maçons. Ele não tinha ninguém para recomendá-lo. Quando eles perguntaram e descobriram que não havia nada de bom em seu caráter, eles o rejeitaram. Eles não o queriam. Um dia, alguém lhe entregou um pequeno aviso na rua sobre a reunião de oração. Ele foi. Ele ouviu que Cristo tinha vindo para salvar pecadores. Ele acreditou. Ele acreditou nele. Levou sua palavra a sério. E ao relatar o assunto, ele disse que veio a Cristo sem um caráter e Cristo não o havia rejeitado. Meu amigo, esse é o caminho de Cristo. Você está sem um caráter, sem ninguém para dizer uma boa palavra para você? Trago-lhe boas novas. Clame ao Filho de Deus e ele ouvirá. Sejamos sinceros sobre a salvação de nossos filhos e amigos. Avise aquele jovem. Sim, mãe, fale com aquela filha. Pai, fale com aquela criança. Esposa, fale com seu marido não convertido. Marido, fale com sua esposa não convertida. Não deixe ninguém dizer, ninguém se importa com minha alma. Nunca vi pais sobrecarregados por seus filhos, mas que os filhos logo ficarão ansiosos para serem salvos. O que você vai fazer? Antes de encerrar, quero perguntar mais uma vez, o que você vai fazer? Se o Senhor estiver perto, você não o invocará? Não deixe que algum escarnecedor o mantenha fora do reino de Deus. Pode haver um olhar de desprezo em seu rosto. Talvez ele faça pouco caso do que eu digo. Não se importa com ele, não olhe para ele, mas olhe diretamente para Deus e peça a ele para salvá-lo. Todo amigo verdadeiro, se você pudesse obter seu conselho, lhe diria para ser salvo agora. Pergunte ao seu ministro, seria melhor eu buscar o reino de Deus agora? O que ele lhe dirá? De qualquer forma, não adie mais um minuto. Pergunte à sua mãe piedosa e orante, é melhor buscar o reino de Deus agora? Ela dirá, há de uma semana ou um mês? Não há uma mãe cristã nessa terra que diria isso. Duvido que haja uma mãe não convertida cujo conselho seria adiar se tornar cristã. Pergunte àquela sua irmã que ora, aquele irmão que ora, a qualquer amigo que você tenha, se não é a melhor coisa que você pode fazer. Então clame ao céu e pergunte a ele que está sentado à direita de Deus e que te ama mais do que seu pai ou sua mãe, ou qualquer pessoa na terra que te ama tanto que ele se entregou por você. Pergunte a ele o que ele quer que você faça e ouça sua voz do trono. Buscai primeiro o reino de Deus. Então grite para as regiões infernais e pergunte aos que estão lá embaixo. O que eles dirão? Envie alguém à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar. Céu, terra
e inferno se unem nesta única coisa: buscai primeiro o reino de Deus. Não adie, invoque-o enquanto ele está perto, e se você invocá-lo com sinceridade, ele ouvirá esse chamado. Você pode chamar tarde demais. Não tenho dúvida de que aqueles que não oraram quando a arca estava sendo construída, oraram quando o dilúvio veio, mas suas orações não foram respondidas. Não tenho dúvida de que quando Ló saiu de Sodoma, Sodoma clamou a Deus, mas era tarde demais e o julgamento de Deus os varreu da terra. Meu amigo, não é tarde demais agora, mas pode ser às 12 horas da noite. Não consigo encontrar algum lugar na Bíblia onde diga que você pode chamar amanhã. Não estou justificado em dizer isso. Eis que agora é tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Aqueles homens de Jerusalém, que oportunidade de ouro eles tiveram com Cristo em seu meio. Eles tiveram com Cristo em seu meio. Vemos o Filho de Deus chorando por Jerusalém, seu coração explodindo de tristeza pela cidade, enquanto ele clamava: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Ela podia olhar para 40 anos e ver Tito chegando com seu exército e sitiando aquela cidade. Eles clamaram a Deus então, mas era tarde demais e 1.000 e 100.000 pessoas pereceram. Agora é a hora de ser salvo. Agora é o tempo de misericórdia. Pode ser que eu esteja falando com alguém cujos dias de graça podem ser poucos, com alguém que pode ser arrebatado muito em breve, que pode nunca ouvir outro sermão do Evangelho, que pode estar ouvindo o último chamado. Meu amigo, seja sábio. Decida que você buscará o reino de Deus agora. Eis que agora é o tempo aceitável. Eis que agora é o dia da salvação. Cristo está convidando você a vir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó, que todos nós encontramos descanso em Cristo agora. Não deixe que nada desvie sua mente, mas decida nessa hora que você resolverá esta grande questão da eternidade.